8 horas 46 minutos, estamos de volta aqui no nosso Depois do Café, o Rádio Jornal de Montes Claros é notícia, o pessoal tá sempre conosco aí, olha, mandar um abraço aqui para Nilva Carvalho Oliveira, um abraço pro Amarildo Souza, pro nosso querido Lauro Roque lá em São Vicente, tem que mandar um abraço todos os dias, Sim. Porque acho que é o nosso ouvinte mais fiel, acho que é o camarada que desde o primeiro dia do nosso projeto tá assistindo a gente, Tá né? sempre ligado aí o Lauro Roque, assim também como o Austin da Barraquinha, o Alex Fumaça. Hoje aqui também acompanhando aqui, deixou uma curtida aqui também Cássio Aquino, Denarte Dávila também sempre prestigiando a gente. Denarte Dávila que essa semana, não sei se esteve em BH, né? Tava em BH e tava lá num barzinho tal, acompanhado de ninguém mais, ninguém menos do que Piazza. É caminho da roça pra ele, né? É caminho da roça. Ele ir pra BH... ir lá na Rádio Itatiaia e ir no... Na GAP. Não, lá na GAP e no... Como é que é o nome do barzinho da Itatiaia, moço? Itatiaia Rádio Bar. Itatiaia Rádio Bar. Isso. Então, não, quando eu falo que ele vai na rádio, vai no Itatiaia Rádio Bar, vai na GAP, né? Vai lá no CT do América. Ele teve lá no CT. É caminho da roça, ele né? Teve, Continuar a mandar um abraço para Efigênia Silva Souza, de Santo Amaro. O Pedrão, Pedro Eustáquio Pereira. O Pedrão, a gente trabalhou junto na Suebras, né? Neide Mendes Ribeiro, a Pati Nando Silva, o Hilber Souza, o Júlio César, o Ronaldo PV, Valmival Santana, o Geraldo Kleber, meu grande amigo Geraldo Kleber, o Alex Rodrigues, Lucas Chaves, Márcia Landim e a galera que está aqui sempre na sintonia do Depois. Pois é, e agora vamos então falar do final da rodada. Deixa eu só dar uma manchete, uma pincelada. Exatamente, isso. né? Antes da gente entrar no futebol, aqui nós temos o nosso Jornal de Notícias, a gente tem uma parceria bacana. Mandar um abraço aí pro nosso Hélio Machado. Jorge Landi, né? A galera que tá lá. O próprio Denarte também, né? Também tem sua coluna. O principal destaque do jornal hoje é um destaque esportivo, né? A América e Cruzeiro brigam por vaga na decisão do Mineiro. Você já vai falar disso aí, com certeza, né? E aí também nós temos aqui, né? A audiência pública que vai defender a agilidade no tratamento do câncer de mama. Nós já saímos do Outubro Rosa, mas entramos no Novembro Azul também, que é a prevenção ao câncer de próstata, né? Exatamente. Então vamos analisar isso aí, tá bom? E ainda falando sobre o câncer, falando sobre a lei sancionada pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Até quando esse Hamilton vai ser vice-presidente, eu não sei. Eu tô achando que ele tá para ser presidente. A situação tá feia. Tá certo? Era isso aí, e agora vamos para a página esportiva, que é com você. Pois é, começar então falando, já que você falou aí do vôlei, né? Realmente hoje temos as semifinais do Campeonato Mineiro e um clássico aí do futebol nas quadras agora, né? Teremos também na Superliga, e na Superliga vai ter um outro também, né? Tem Cruzeiro e América, e tem, acho que não sei se é Fluminense, também tem um outro clássico de vôlei também de times de Fluminense e Flamengo. Acho que é Fluminense e Flamengo também teremos na Superliga. Infelizmente, né, Renan, até essa semana foi anunciado aí o fim do vôlei do Botafogo, que até quem estava lá coordenando era o Lorena, né? O Lorena estava lá no Botafogo, mas essa semana aí a diretoria do Botafogo anunciou a extinção do time aí de vôlei, então, né, não vai ter, mas teremos aí esse clássico aí do futebol mineiro agora nas quadras. Hoje aí numa semifinal, a outra semifinal é Minas e Anápolis, se não estou equivocado, né? Hoje jogo único, amanhã às 5 horas a disputa do terceiro lugar com os dois perdedores, e acabando a disputa do terceiro lugar, a final, né, contra os vencedores de hoje, né? O vencedor aí de Cruzeiro e América contra o vencedor aí de Minas e Anápolis. Muito bem. Time, né, goiano disputando o Campeonato Mineiro. E aí, quem quiser prestigia lá, né? É lá em Betim, infelizmente é lá em Betim, né, as duas partidas, sede única. Hoje as semifinais, amanhã as finais. Tá tendo, o pessoal aqui de Montes Claros está tendo transmissão pelo Facebook, né? Quem quiser acompanhar aí na página do América Vôlei, o América tá fazendo essas transmissões aí pelo Facebook. Ok.
Falar de futebol agora, o Cruzeiro venceu o Botafogo no Engenhão. Venceu por 2-0, saiu, repito, vitória, depois aí de 10 rodadas, acabou deixando a zona de rebaixamento. Aí até quem parar pra pensar assim, 2-0 foi um jogo O Cruzeiro, até na minha opinião, na Irlanda, não jogou tão bem como ele até vinha jogando em outras partidas. Certo. Fez 1-0 aí com o zagueiro Kaká, né, o jovem aí da divisão, né, da base do Cruzeiro ainda no primeiro tempo, e depois só veio fazer o segundo gol já nos acréscimos, já no apagar das luzes aí aos 51 minutos do segundo tempo, também com outro jogador da base, aí o Ederson, né, que foi um jogador, esse rapaz aí foi lançado pelo Rogério e se firmou ali com o Henrique, né? Depois da saída do Romero, esse rapaz se firmou no meio aí do Henrique, fala-se até que está sendo aí cogitado e tal pelo Barcelona, não sei até que ponto isso é especulação e tal, o que é, mas ganhou, né, repito, depois de 10 rodadas no Z4, sai do Z4, mas domingo já tem uma parada meia torta aí, que é o Bahia, né? E a gente até falava em off, pela combinações dos resultados, né, Renan? Eu até acredito que ele não volte para a zona de rebaixamento nessa rodada. Certo. Porque pode, acho que vai ter, mas depende, né, dele, né? Agora tem que vencer 4 em 8. Vamos para a 30ª rodada, 38, exatamente, né? Aí tem que, né, 50% aí de aproveitamento ele vai ter que fazer. Mas vai ter aí o Bahia, os adversários dele aí direto, o CSA vai até o Paraná enfrentar o Atlético Paranaense, né? Pouco provável vitória, que, né? O Fluminense tem um clássico com o Vasco. Aí pode ser um empate, né? Porque clássico, embora eu acho até que o Vasco é um pouco mais organizado do que o Fluminense, né? O clássico é na Colina ou não, no Maracanã. Aí nesse caso eu vou abrir um parêntese, que a gente tinha conversado sobre isso antes. Eu também daria a vitória do Vasco como certa, mas jogando no Maracanã as coisas mudam. Eu daria um empate, eu acho. Eu daria um empate. As coisas mudam um pouco, né? Mas um empate, o Cruzeiro não volta para a zona de rebaixamento. Não volta para a zona de rebaixamento. Só se o Fluminense ganhar do Vasco. Isso. Aí, como eu falei, o CSA vai até o Paraná enfrentar o Atlético Paranaense e o Ceará recebe o Palmeiras. Quer dizer, visita o Palmeiras. Também acho que, né, vai ser difícil pontuar. Muito difícil. Então acho que nessa zona... Embora eu acho que o Palmeiras, assim, tem umas coisas estranhas que acontecem com o Palmeiras. Ontem o Flamengo empatou, vai lembrar agora 8 pontos em 8 jogos, olha. Exatamente, né? Então, tipo, mas umas coisas que acontecem com o Palmeiras, assim, por exemplo, empatar com o Atlético Mineiro. Entendeu? Assim... O Atlético está na prateleira de baixo. Então, aí empata com o Palmeiras, na assunto de Atlético, sim, né? Aí empata com o Palmeiras, aí perde pro Santos, perde pro São Paulo, isso, e depois perde para Chapecoense. Não, o Atlético, algumas coisas... Como falava o nosso saudoso, é bipolar, né? Exato. O Cruzeiro tá bipolar. Agora, exatamente. Agora, no caso do Palmeiras, eu tô querendo dizer a questão do CSA, né? Então, nós estamos dando o jogo como ganho para a equipe do Palmeiras, né? O CSA ou Ceará? CSA. Não, Palmeiras e Ceará. Ceará. CSA é o para. Mas a gente tem que lembrar que o vovô, ele é meio também cascudo. É um time cascudo. Você não ganha. Ninguém goleou o Ceará. Exato. Igual, por exemplo, o Goiás sofreu 2 goleadas. 2 de 6, assim, entendeu? E ontem empatou com o Flamengo. Exatamente. Né? Mas ninguém goleou o Ceará. Quem venceu de 1-0, venceu de 2-1, então não teve ninguém goleando. Você agora está falando uma coisa bem interessante, né, Irlan, que outro dia eu estava analisando, eu vou ter daqui um exemplo do Avaí. O Avaí, apesar de ser lanterna, cita alguma goleada, alguém que goleou o Avaí? Ninguém goleou o Avaí. Acho que quem mais conseguiu foi o Flamengo, que ganhou de 3-0. Foi o resultado maior que se teve, mas tudo foi 1-0, 2-1, 2-1, entendeu? Então assim... Os times estão vendendo caro. Exatamente, aí você vai um Ceará que está ali na zona de rebaixamento. O time do Ceará não é ruim. Não é entendeu? Ruim. E se ele se fecha contra um Palmeiras da vida ali... O Ederson Moreira é um bom treinador, muito bom treinador. Muito bom treinador. Eu acredito até que deva ficar lá no Ceará. Aliás, o Ceará Estado, que eu estou querendo dizer, está oferecendo muito boas condições para quem vai trabalhar lá. Para os dois. Senão o Rogério Ceni não teria voltado. Exatamente. Entendeu? Pro Fortaleza. Então, o estado do Ceará... E é bem provável que fique, embora, repito, né, embora até lá naquela minha... No simulado que eu fiz, infelizmente o Ceará cai. Sim. Assim como um que está chegando também no meu simulado é o Botafogo. Para tristeza do nosso colega Sérgio Bastos, Dentro o Botafogo está chegando.
Botafogo e Ceará cai, Cruzeiro, CSA e Fluminense escapariam com 40 pontos. Exato. Entendi. Né? E o Botafogo tá chegando. O Botafogo, se não chegar nessa rodada, né, Irlan? Que ele pega o Santos em Santos. Eu acredito que talvez no meio da semana que vem ele possa estar entrando na zona de rebaixamento. Eu não sei, depois do Santos eu confesso que eu não sei qual é o aniversário do Botafogo. É verdade. Mas o Botafogo tá se aproximando, como falou o Hever depois do jogo do Atlético, tá fazendo força para cair. Exatamente. Sobre Cruzeiro e Bahia, uma palavra de cautela. É outro time, que é o time do Roger Machado, que não perde jogos fora assim. Todo dia tá perdendo, não. Então o Cruzeiro vai ter que tirar um coelhinho da cartola, né? Eu não estou agourando o Cruzeiro, pelo contrário, o fato do Cruzeiro sair da zona de rebaixamento... Não, vai ser um jogo difícil, é bom, mas vai ser um jogo difícil. Então vamos pensar aí. Sobre o Atlético. Então, o Atlético daí que joga amanhã já, né? Também você falando Fortaleza, parada dura lá. Duríssimo, eu não acredito que o Atlético vença. O torcedor do Atlético esquece dessa palavra vitória contra o Fortaleza. Se trouxer um pontinho, já vai feliz da vida. Exatamente, né? E aí tentar fazer os resultados. O Atlético, para mim, ele só não se rebaixa porque ele precisa de 2 vitóriazinhas. Entendeu? Ele só não ele só não se rebaixa só por isso. O Atlético agora, antes do Clássico, né? Lembrando que no próximo final de semana é o Clássico. Ele tem agora o Fortaleza e no meio da semana o Goiás. Então, o Goiás ele joga em casa ou joga no Serra Dourada? Em casa. Pois é. Se ele vencer o Goiás, preste bem atenção. Eu tô descartando o Fortaleza. Para mim, o Atlético deve perder do Fortaleza. Tá certo? Mas se ele vencer o Goiás, ele fica a uma vitória. Certo? De praticamente dar adeus à possibilidade de rebaixamento. Então, o Atlético só não vai cair por isso. Porque se não fosse isso, e o Atlético... se não fosse isso... Até essa semana eu falava, e a gente já falou aqui, e também a gente fala lá no nosso debate da Rádio Terra. O que realmente vai salvar o Atlético nessa temporada, nesse brasileiro, foi aquele período dele antes de Copa América. Exatamente. Porque se fosse depender do pós-Copa América... Se ele não tivesse feito aquilo, ele estaria na zona de rebaixamento ali entre Chapecoense e CSA, amigo. Entendeu? Se ele não tivesse feito aquela gordura, ele tava nessa briga aí pra sair. Eu até não sei ainda como ninguém levantou essa como está a tabela do campeonato pós-Copa América, né? Pra gente saber qual seria a situação. Não, o Atlético estaria certamente na zona de rebaixamento como um dos últimos colocados, porque só dele ter 10 derrotas, são 38 rodadas, mais de um terço das rodadas, são 38 não. São 30, você já perdeu 10? Exatamente, são 19. No retorno são 19 rodadas. Isso. Ele perdeu 10. Ele perdeu mais de 50%. Ele tem na quarta-feira o Independência, né? O Goiás. Pois é. Ele deve vencer o Goiás, sabe? Embora nós falamos também que ele deveria vencer o Chapecoense, né? Mas ele deve vencer o Goiás. Alguém vai dar um murro na mesa lá. Mas só que ele só vai escapar porque ele precisa de 2 vitórias em 8 partidas. Isso. Né? Ele só vai escapar por isso. Aí vamos ver, daí tem o Clássico, né? A gente não sabe fazer uma previsão do Clássico. Qual seria aqui o jogo depois pós-Clássico do Atlético? O Fluminense no Rio? Pode ser que ele vença até. Pode ser que ele vença até. Assim como ele venceu ele venceu um time aí do Rio de Janeiro. Foi o próprio Botafogo. Lá no Rio de Janeiro, não. Lá ele perdeu. Não, o Vasco ele perdeu. Aqui, não, o Vasco ele venceu lá. Isso. Porque o Vasco estava naquela draga, ainda não tinha Luxemburgo, fazendo parte daquela gordura que você está falando. Ele venceu o Vasco por 2-1 lá. Isso, foi. Entendeu? Então pode ser que ele... Sei. Agora, aí pro jogo de amanhã, né? Repito, já tá lá em Fortaleza para jogar amanhã. Não sei o que se passa na cabeça do Mancini, que ele não levou o Léo Silva. Será que vai abrir mão dos 3 zagueiros? Não pode, ele não pode fazer isso. Vai botar um outro fazendo... Olha, eu pensei... E outra, ele não tem nem Casares. Meu Deus, não sei que tanta suspensão que esse Casares arruma. Já tá suspenso. Foi expulso, cumpriu suspensão. Voltou, agora torna, tá suspenso. Não. Na minha opinião... Não tem Casares nem Otero. Pois é, então não vai ganhar. Eu pensei aí, numa seguinte formação. Já que ele não levou o Léo Silva... Vai tentar com outro jogador, sei lá, com o Maidana, para fazer um terceiro zagueiro. Eu pensei, a formação que eu pensei para o Atlético amanhã seria a seguinte, né? Cleiton, Guga, Hever, Igor Rabelo e Fábio Santos na esquerda, Zé Wellison, Elias,
Luan, ele vem se utilizando muito desse menino Marquinhos e Vina, com 5 jogadores no meio campo, Sim. né? E na frente o de Santos. É isso aí. Não resta outra coisa pro Atlético a não ser isso aí. Tá certo? Né? Né? E o torcedor sofrer. Ô, Renan, sabe com um jogador que de repente sumiu, não sei se está machucado, não sei qual é o paradeiro dele. Cadê o tal do Tchará? Que nunca mais sumiu? Mas tá aí, mano. Tá lá. Será que está machucado? O que sabe. está acontecendo? Vai saber. Né? Então, vamos lá, então. Bahia e Cruzeiro. Bahia e Cruzeiro. Vamos, Cruzeiro e Bahia. Ah, Cruzeiro e Bahia. Cruzeiro e Bahia, eu vou dar 1-1, tá? Eu tô jogando 1-1 ou 0-0. Dá um empate aí. Uma coisa que eu quero ressaltar também, olha, Naila, esse ano de 2019 para as equipes mineiras, eu vou te contar como tá ruim de atacante, né? Principalmente Cruzeiro e Atlético, que ontem mesmo, né, o jogo do Cruzeiro, um gol do zagueiro, outro de um volante. Exatamente. O Fred até que alguns jogos atrás fez um golzinho de pênalti, né? Não, mas de pênalti, pelo amor de Deus, até eu. Pois é, e o Atlético também nem se fala, Ricardo Oliveira de Santos também fez um outro dia, mas aí, né, perdeu pênalti e tal. A situação tá feia, a lateral esquerda nem se fala também, Egídio e Fábio Santos, não se sabe qual dos dois é o pior. Olha, Atlético, Fortaleza e Atlético. 2-1 Fortaleza. 2-0 Fortaleza. Okay. O Atlético não faz gol. Não faz gol. Cruzeiro e Bahia. Cruzeiro e Bahia. 2-1 Cruzeiro. Vamos lá, vou arriscar aqui 2-1 Cruzeiro. Tá bom. E amanhã tem o América também, né? Amanhã à tarde tem o América em campo. Quem? América e Ponte Preta. Ponte Preta até que andou dispensando os jogadores aí. No Independência. 3-0 América. América 2-0. Okay. 2-0 pro América. O América, repito, a Série B tem 7 jogos, o América tem 4 em casa. Acredito que ele ganhando esses 4 em casa e de repente buscando um empatezinho fora, ou de repente até uma vitória. Que eu tenho que ver quem são os adversários do América, os fora que ele tem, né? Se é time da zona de rebaixamento, se não é. Mas eu acredito que se ele vencendo as 4 em casa e uma vitória dessas 3 que ele tem fora, se ele ganhar uma, eu acho que ele sobe. Beleza. Né? Então vamos embora, né? Vamos embora, sexta-feira, 1º de novembro. Na relação, sabe o que eu tava pensando ontem? São 9 horas e 3 minutos. Vai lá. O cara vai tirar 9 horas. Por que o disco tá acabando quando começa a vir os bró, é porque ele tá acabando, né? Peraí. Setembro, outubro, novembro, né? Aí, setembro, outubro, novembro, dezembro, bró, porque ele tá acabando. Ah, e domingo, Enem, e não tem caneta azul. Se for fazer Enem de caneta azul, né, não leve caneta azul. A caneta do Enem é preta. Não leva caneta azul caneta, por favor. E o que é o bró? Os bró do final do ano, né? Outubro, novembro, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quando chega o bró, é quando tá acabando. Então nós passamos pro terceiro bró, né? Falando em dezembro, não sei se você viu ontem na minha rede social, mas eu queria ver o homenzinho no especial do Roberto Carlos. Já pensou o Roberto Carlos cantando? Eu li aqui ainda mais que azul, que ele gosta, a cor preferida de Roberto Carlos é azul. Meu Deus do céu, não tô olha, eu quero fazer um lobby para levar o... Vai levar o Manuel Gomes lá. O especial do Roberto Carlos cantar. Azul ainda não é a cor preferida de Roberto Carlos? Meu Deus do céu. Hoje, sexta-feira, é muito besterol pro meu gosto. Tem alguma filosofia aí pra hoje? Não, seria isso. Eu tô fazendo um lobby, vou mandar fazer um abaixo assinado pra Rede Globo. Mas não vai ter especial esse ano, parece, né? Põe só o cara cantando lá. Faz uma montagem. Uma vez não fizeram com a Natalie Cole com o pai, né? Que ela podia fazer o Roberto Carlos. Boa. Caneta azul. Tchau, gente. Até segunda-feira. Até segunda, gente. Valeu.